Olá, quinta-feira, 1º de outubro. Hoje você vai conhecer o trabalho de um bauruense que está no filme brasileiro indicado ao Oscar, Que Horas Ela Volta. A gente conversa com o figurinista André Simonetti. E ainda nesta edição... Comerciantes de produtos importados adotam estratégias para não repassar a alta do dólar diretamente para o consumidor. No Dia do Idoso, você vai conhecer atletas experientes. Eles chegaram ao esporte pela saúde, mas descobriram o prazer de competir. A gente começa esta edição falando da disparada do dólar. A variação da moeda estrangeira tem impactado o preço de diversos produtos consumidos no dia a dia. E o que não é de extrema necessidade acaba sendo cortado. Por isso, os comerciantes que vendem equipamentos importados estão lançando mão de várias estratégias para não subir muitos preços para os clientes. Leonardo abriu esta loja de informática e eletrônicos há 2 anos e meio. A maior parte das vendas são feitas pela internet e por isso o estoque dele é menor que o dos concorrentes. Isso faz com que o comerciante tenha mais dificuldade de negociar os preços, já que precisa comprar produtos toda semana. O jeito foi reduzir o número de itens ofertados aos clientes. Com a alta do dólar agora aumentou o número de pesquisa pelo preço. A gente está pesquisando bem mais do que a gente pesquisava antes. Em relação aos concorrentes, a gente tem que verificar se eles têm estoque, se eles não têm. Porque como a gente trabalha com uma demanda muito grande semanal, fica complicado para a gente aumentar de uma hora para outra. Este mouse para jogos, por exemplo, é um dos itens mais vendidos pela loja. Há 2 meses custava R$ 319. Hoje não pode ser vendido por menos de R$ 439. O repasse ao consumidor foi inevitável. Por isso, uma estratégia adotada pelo comerciante foi reduzir em 10% a margem de lucro. É o que tem melhorado as vendas nos últimos 2 meses. A gente já teve um período de uns 3, 4 meses atrás aí piores. Hoje mantém a venda. Porém, o tipo de produto que a gente vende é diferenciado. Então, são mais produtos de necessidades mesmo. Já o Luiz tem experiência com a alta do dólar. A loja dele de brinquedos e presentes está no mercado há 20 anos e sofreu com o primeiro aumento significativo da moeda americana em 2002. Por isso, de lá para cá, ele decidiu ampliar os fornecedores. Quando o dólar chegou a R$ 4 a primeira vez, eu só trabalhava com produtos importados. E naquela época a coisa ficou tudo meio conturbada. Ninguém sabia o que fazer. As importadoras seguraram a importação. E nós precisamos abrir um leque de produtos nacionais, que a influência do dólar era um pouco menor, para a gente poder abastecer a loja, manter um preço legal e continuar tocando, até clarear, né? Mesmo com a redução dos importados, Luiz, que chegou a trabalhar com o dólar a 85 centavos, sabe que hoje precisa negociar na hora da compra e reduzir os repasses para manter os clientes. Antigamente, qualquer coisa eu repassava o preço. Hoje não. Tem que fluir, a economia tem que fluir, tem que vender. Então, eles fazem um preço médio, eles trabalham com estoque e vão quando repõem, vê o que tem, faz uma média. A gente abre um pouco a margem de lucro, eles também, para a coisa não ficar um valor que não dê para gerar o produto, né? Ainda assim, ele tem uma visão otimista e enxerga uma oportunidade de mudança. Quando a gente está na zona de conforto, a gente fica tranquilo, né? Agora que é a hora de você ver como eu posso fazer para fluir, sem prejudicar nem ao meu consumidor, nem para a gente, né? Vamos lutar, vamos brigar, vamos tentar comprar melhor. É a hora que você tem que inventar, né? Esta economista explica que a alta do dólar é um reflexo do momento vivido pelos mercados interno e externo. A crise na China e a recessão da economia brasileira, aliada à instabilidade política, tem reduzido os investimentos no país. Com uma quantidade menor de moeda americana circulando por aqui, a cotação sobe. O problema é que, neste momento, não há nenhuma intervenção direta que o governo possa fazer para conter o aumento do dólar. O governo ele interfere dentro do mercado. Quando o dólar está em alta, ele começa a vender dólares que ele tem de reserva para tentar estabilizar o preço. Mas hoje o Brasil não tem mais uma reserva como tinha lá em 2009, em 2008 com a crise internacional. O que realmente tem que ser feito é realmente
estabilizar a economia do país, acertar a casa, para que a gente volte a crescer, volte a ser uma economia atrativa para investidores e aí sim estabilizar a moeda americana. Por isso, a expectativa de que a moeda volte a ocupar uma cotação média na casa dos R$ 3,00 é remota na visão da especialista. A tendência é que continue elevado e que a gente visualize ainda mais crescimento. Isso é ruim para a economia brasileira também. De certa forma, pode aumentar nossa exportação, mas isso vai dificultar ainda mais o controle da inflação no Brasil, porque a gente tem uma competição menor de produtos importados. Os produtores vão preferir exportar, né, porque o produto nosso está mais competitivo, então a gente tem uma diminuição da oferta de produto interna. Isso aumenta ainda mais a situação de inflação no país. O tempo continua instável em todo o estado de São Paulo e a previsão é de que a chuva aumente no fim de semana. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde chove na região de Santa Cruz do Rio Pardo. O tempo instável pode provocar chuvas em todas as regiões a qualquer momento do dia. Em Bauru, as chances de termos chuvas hoje são baixas. Agora a umidade do ar é de 57%. A velocidade dos ventos é de apenas 6 km por hora. Hoje a mínima foi de 18 e a máxima chegou a 29 graus. Nesta sexta, os termômetros devem variar entre 20 e 36 graus. No próximo bloco, você vai conhecer atletas que passaram dos 60. Eles batem um bolão e alguns até defendem Bauru nos Jogos da Terceira Idade. É daqui a pouco, voltamos já já. Na segunda-feira agora, a Coordenadoria de Saúde da Unesp promove um dia inteiro de serviços médicos gratuitos. Mais informações com a repórter Leire Bevilacqua. As atividades do próximo dia 5 de outubro serão realizadas das 8 da manhã às 5 da tarde e são uma forma de garantir a saúde e a qualidade de vida de quem frequenta a universidade. E quem nos dá mais detalhes sobre essas atividades é o vice-diretor da Faculdade de Ciências, o professor Paulo Noronha. Paulo, quais serão essas atividades oferecidas para a comunidade acadêmica? Nós fizemos coincidir esse ano duas atividades, o Espaço Unesp e o Movimento Saúde. Essa ação Unesp ela é mais voltada para as atividades de saúde. Então nós teremos aqui no campus um caminhão com profissionais da área de saúde sobre agendamento, fazendo consultas médicas, oftalmológicas. E a partir das 10 horas da manhã do mesmo dia, o Movimento Saúde parte de uma caminhada de conscientização das atividades físicas, volta para o Guilhermão, onde lá nós vamos ter uma palestra sobre necessidade de atividade física e alimentação. Onde esses serviços médicos vão ser oferecidos? O caminhão do serviço médico vai estar próximo à biblioteca, ali em frente à sala 1, e com agendamento nos sites das 3 faculdades, as pessoas podem agendar as consultas. Além da comunidade acadêmica, quem pode participar? Essa é uma atividade exclusivamente voltada para a comunidade acadêmica. Alunos, professores, servidores, todos eles podem participar. E é preciso fazer algum tipo de agendamento, de inscrição? Para as consultas médicas, sim. Essas informações estão constantes no site. Muito obrigada pelas informações e quem quiser outros detalhes sobre esses dois movimentos em prol da saúde realizados aqui na Unesp, é só entrar em contato pelo telefone 3103-6102. Leire Bevilacqua para Unesp Notícias. E ainda sobre saúde, cada vez mais os idosos estão conscientes de que a atividade física é para a vida toda. E alguns levam a prática de esportes tão a sério que tomaram gosto por competir. Você vai conhecer agora, no Dia do Idoso, alguns desses atletas que brigam por medalhas e defendem Bauru nos Jogos Regionais do Idoso. Este grupo de veteranos tem compromisso marcado 2 vezes por semana. Eles fazem parte do time de vôlei da terceira idade de Bauru. Os treinos têm duração de 2 horas. Eles praticam a versão adaptada do esporte para pessoas acima dos 60 anos. As regras são parecidas com as do vôlei tradicional. No máximo, são 3 toques por time antes de passar a bola para o outro lado. A diferença é que os atletas podem arremessar e conduzir a bola.
Wilson faz as funções de jogador, técnico e árbitro nos treinamentos. Ele precisa ser firme com os atletas. Mas no final, o que vale mesmo é movimentar o corpo e se divertir. Eles saem daqui suado, cansado e com a forma física aprimorada, que é o importante. E a cabeça também mais leve. Na hora que está aqui, não pensam em nada a não ser praticar o vôlei. Benê ficou tão motivado por participar do time de vôlei que criou uma associação com o objetivo de estimular a prática de exercícios físicos entre pessoas acima de 55 anos de idade. Além de melhorar a saúde, participar é uma forma de ocupar o tempo livre e conhecer novos amigos. A ideia é sempre fazer festa, é sempre rir, levar essa alegria para o pessoal, sem briga, sem ofensas, sem discussão, vem aqui para se divertir. Rubens é o atleta mais velho do time, mas nem parece. Sou livre de dor, de todo problema de saúde. E a parte emocional? Também é muito boa, que dá muita risada, brinca muito, diverte bastante. Mas esse grupo de atletas não participa dos treinamentos apenas para movimentar o corpo e ocupar a mente. Eles também são bastante competitivos e comemoram o 4º lugar nos Jogos Regionais do Idoso, colocação inédita do time. No Jore, que nunca chegamos a lugar nenhum, nós estávamos bem para baixo da média, chegamos em 4º lugar e ganhamos até de Igaraçu do Tietê, lá dentro de Igaraçu, que foi uma festa para nós. Das quadras para as piscinas, encontramos outro exemplo de vigor a representar Bauru em competições. Agnelli tem 66 anos e já foi campeão nacional, vice-campeão americano e 6º lugar no Campeonato Mundial de Natação da categoria. Sua conquista mais recente foi nos Jogos Pan-Americanos, onde conseguiu sua 1000ª medalha. Em 2007, eu estava com 504 medalhas. E aí eu fiz uma projeção pelo número de medalhas que eu vinha conquistando até então, quando que eu atingiria a 1000ª, já que 1000 é um número meio mágico dentro do esporte, assim, questão do Pelé e outros aí que completaram os 1000 gols. Então eu fiz uma projeção para 10 anos, para 2017, mas acabei conquistando antes, 2 anos antes, né? Para o atleta que pratica natação desde os 9 anos de idade, nunca é tarde para começar a praticar esportes. Sempre é tempo. Eu tenho amigos da natação master que começaram a nadar, aprenderam a nadar e começaram a treinar para competições já com 45, 50 anos de idade. E hoje são bons nadadores e têm participado com excelentes classificações nos campeonatos brasileiros. É o caso de Flávio. Ele começou a praticar a natação depois dos 40. Hoje, aos 84 anos, comemora a conquista de várias medalhas nos Jogos Regionais do Idoso. Ele também espera bons resultados na etapa estadual. Não era consequência. O máximo, o importante não é... O importante é estar lá, entendeu? Ganhar, ganhou, não ganhar... Só que a gente quer ganhar, lógico. Mas não é o mais importante. É uma competição que aqui no estado de São Paulo vai 500, 600 atletas. É uma festa. Depois do intervalo, você vai conhecer o bauruense que participou da produção do filme brasileiro indicado para concorrer ao Oscar. É o figurinista André Simonetti, responsável por vestir os personagens do elogiadíssimo Que Horas Ela Volta. É daqui a pouquinho, voltamos num instante só. Você já deve ter ouvido falar sobre o filme que o Brasil indicou para tentar concorrer ao Oscar neste ano, Que Horas Ela Volta, da diretora Ana Muylaer. O que nem todo mundo sabe é que tem um bauruense na produção, o figurinista André Simonetti. Nossa equipe bateu um papo com ele sobre o processo de criação para essa obra e também de como ele, que é formado em propaganda e marketing, foi acabar trabalhando com figurinos. Sempre gostei muito de desenho, sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de moda. E quando eu fiz comunicação em São Paulo, até uma amiga de Bauru, a Luciana Cury, morava em São Paulo, trabalhava também com comunicação e já tinha se formado tudo. E eu acabei de me formar, eu fui pedir um help para ela. Falei, Lu, e agora? O que eu faço, né? Ela falou, por que você não vai fazer figurino? E me indicou um monte de figurinista e eu fui atrás. No fim, eu fiz 10 anos de assistência.
do Cidade Baixa em diante, eu fui fazendo meus próprios filmes. Basicamente, o figurino ele ajuda a contar quem é o personagem. Ele ajuda nesse desenho, né, do personagem. E como esse personagem está inserido dentro da história. Então, se ele está desanimado, se ele está querendo seduzir alguém, se ele está decadente, se ele é decadente, se ele está se esforçando para agradar, todas essas nuances do acting, da intenção da cena, o figurino também pode ajudar, pode contribuir. Toda nuance, toda personalidade você vai dando através do visual, né? Por exemplo, no caso da Jéssica, que era filha da Val, a gente vestiu na prova de roupa como uma menina comum. Põe um brinquinho, põe um anelzinho, põe não sei o quê. Mas a gente começou a discutir, né? Por quê? Pra que isso? Se ela é uma guerreira, ela veio para brigar, para prestar um vestibular, para conquistar a cidadania, para quebrar com essa tradição de serviçal e patrão. E daí a gente foi tirando tudo, só deixamos um bracelete de couro, tipo uma guerreira, sabe? Então ela era uma menina neutra, com esse bracelete de couro, o cabelo sempre preso, sem vaidade. E ela também na prova de roupa foi percebendo isso, sabe? Val? Eles estão doidos para lhe conhecer. Tá me levando para casa dos teus patrões? Eu moro no serviço. Eu acho que o principal desafio desse filme, além de você desenhar, né, como é cada personagem, tudo é a realidade. Então a gente tem que estar muito atento no real, no cotidiano. O tom é muito naturalista, a interpretação parece que eles não estão interpretando. Então, eu acho que o grande desafio era a gente conseguir também um figurino que passasse despercebido. Que não é assim, olha o figurino, sabe? Uma coisa é que você assiste o filme e aquilo orgânico. O figurino vai entrando de uma maneira orgânica. Ó, a gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também... É onde eu vou ficar, então? Eles estão doidos de perder o juízo. Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Liberdade a gente sempre tem, né? Mas é tudo muito conversado. A gente tem que conversar. Depois que eu leio o roteiro, eu tenho a primeira impressão do roteiro e tudo. Nem faço uma decupagem, nada. Eu só dou uma lida geral para ir absorvendo aquilo. Depois a gente tem muita reunião com direção de arte, com diretor. Lógico que na prova de roupa a gente ouve muito o ator, mas não é ele que decide, não. E se a gente criasse um artista falso? Assim, do nada, um cara novo, desconhecido, e lançasse no mercado? Sem dúvida, o cinema nacional tá se consolidando muito, né? E eu vejo, logo quando eu comecei, eu fiz o meu primeiro filme, foi Ação Entre Amigos, do Beto Brant, em 96. Puxa, era um filme aqui, outro filme ali, era muito... Tanto é que eu fazia muito figurino para publicidade, porque era uma maneira de eu me manter, né? Agora não, faz tanto tempo que eu tenho trabalhado só com cinema, melhorou muito. E essas séries também são super legais, né? Então o mercado tá abrindo muito. E antes de encerrarmos, um aviso importante. A partir de segunda-feira, agora, dia 5, o Nesp Notícias será em um novo horário, às 6h30 da tarde. Então anote aí, às 6h30 e sem a reprise às 8 da noite. A gente volta amanhã, ainda às 5h30 da tarde. Tchau!